Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho de 2013. Em Uberlândia, muitos apicultores estão em alerta com alto índice de mortalidade e desaparecimento das abelhas. Pacientes em tratamento no Hospital do Câncer de Uberlândia contam com um novo espaço para leitura. Mês de junho deste ano, o mercado de vendas de carros apresentou saldo negativo e surpreendeu quem trabalha no setor. E tem também as notícias do esporte. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que já está no ar aqui pela TV Universitária. Na lista de bens de consumo dos brasileiros, os veículos disputam espaço com o sonho da casa própria. Mas no mês de junho deste ano, o mercado de vendas de carros, caminhões e ônibus não foi tão positivo e surpreendeu quem trabalha no setor. Pátios lotados e estoques em alta. Nas lojas especializadas, veículos novos e seminovos que fazem parte da lista de bens de consumo dos brasileiros chamam a atenção. Nesta concessionária, as vendas até agora superaram as expectativas. A gente tem um comparativo aí do primeiro semestre de 2012 em relação ao primeiro semestre de 2013, onde o mercado em si de automóvel cresceu em torno de 13%. E a Chevrolet ela cresceu 28% na venda de varejo. Então é um resultado que superou as expectativas da própria montadora. Então o crescimento e a venda em si está muito boa. E o que se vê por aí é um desfile de carros de vários modelos e fábricas. Mas apesar da paixão do brasileiro por veículos ser antiga, ela também tem altos e baixos. Segundo uma pesquisa de mercado de veículos, em Uberlândia, nem todas as lojas especializadas comemoram as negociações. O saldo de vendas este ano não foi tão positivo em relação ao mesmo período do ano passado. Para este economista, a instabilidade no mercado de vendas de carros se deve a mudanças gradativas de medidas do governo e também no comportamento do consumidor. É importante, pensando aqui nas concessionárias, na indústria do setor, fazer algumas promoções, agora nós estamos entrando em algumas linhas novas do próximo ano, eventualmente fazer algumas ações para chamar o consumidor de volta, esse consumidor que ainda tem capacidade de se endividar ou eventualmente comprar o próprio veículo à vista. E falando do consumidor, claro, sempre pesquisar, buscar alternativas mais baratas, tentando fugir um pouco de financiamentos mais caros, enfim. E a indústria, no geral, falando da indústria, que a gente sabe que está com estoques altos, tem dificuldade das vendas, junto com as concessionárias, promover alguma ação para tentar viabilizar essa venda em melhores condições, tendo em vista essa situação que o consumidor se encontra. Luiz Felipe comprova a realidade do mercado. Depois de vender o veículo, quer comprar outro. Esperando o melhor momento, porque a gente não pode, hoje em dia, o crédito é fácil, mas você tem que pagar. Então, se o mercado não está bom, você não vai comprar. E acontece daqui a pouco na Universidade Federal de Uberlândia a palestra Proteção contra Atos Antissindicais. O evento promovido pela Faculdade de Direito tem como objetivo discutir os problemas relacionados aos direitos dos trabalhadores, bem como a participação dos sindicatos neste processo. A palestra é aberta ao público e conta com a participação da professora Maria Rosária Barbato, da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. O evento está marcado para começar daqui a pouquinho, às 7 horas, no bloco 3Q do campus Santa Mônica, aqui da UFO. Agora nós vamos falar sobre os problemas em compras pela internet, assim como as feitas em lojas físicas. Qualquer consumidor pode passar por esse problema, como por exemplo uma loja que prometeu e não entregou no prazo, o produto veio com vício ou trocado, ou que você comprou e não tem nada a ver com a publicidade. O que fazer nesses casos? Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a diretora do Departamento Jurídico do Procon de Uberlândia, Daiane Machado. Boa noite, Daiane. Boa noite. O que fazer nesses casos? Eu vi na publicidade um produto, chegou na minha casa, ele é outro completamente diferente. Olha, nós temos o consumidor, ele tem que se ater a duas situações. Existe a compra feita no estabelecimento, que é aquela compra que ele manifesta a sua vontade de comprar, ele está vendo o produto e tem como testá-lo. Enfim, ele tem ciência, ele tem consciência daquela compra. No caso dessa compra feita na loja, com essa manifestação de vontade, o direito dele funciona da seguinte maneira. A Lei 8.078, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ela estabelece alguns prazos para a troca. Essas trocas, elas são feitas da seguinte maneira. Se o produto ele vem com defeito de fábrica, a pessoa usou, verificou que existe um defeito,
é obrigação do consumidor pegar esse produto, levar até a assistência técnica autorizada. O único direito que cabe ao fabricante, não só ao fabricante, mas como ao revendedor, que são solidários, né, a responsabilidade é solidária, eles têm o prazo de 30 dias para sanar esse defeito. Passado esses 30 dias, é direito do consumidor exigir a sua escolha, ou a troca por um produto novo, da mesma marca, qualidade, ou então o ressarcimento do valor que foi efetuado esse pagamento. Então ele tem essa escolha dele. O que acontece? Muitas vezes, quando expira esse prazo, às vezes o revendedor ou o fabricante, ele quer, de repente, falar, não, consumidor, pega um outro produto que é melhor para você e deixa o consumidor naquela saia justa. Mas eu deixo claro que esse direito não é da empresa, esse direito é do consumidor. É ele que vai escolher. Uma outra situação que acontece, que às vezes o consumidor confunde, é a compra pela internet. Porque pela compra da internet, o consumidor ele tem o chamado direito de arrependimento, que é previsto no artigo 49. Por que existe esse direito de arrependimento? Ao contrário da sua manifestação de vontade, ele está vendo aquele produto pelo computador, então ele não tem como pegar, não tem como testar. Então, nesses casos, após o recebimento do produto, ou no caso de uma contratação de serviço que seja feito fora do estabelecimento, ou seja, na venda porta a porta, na venda por telefone ou na internet, que são as mais comuns, nesse caso ele tem 7 dias para se arrepender daquela compra. Por quê? Porque não existe ali uma manifestação de vontade. Ele não tem como pegar, testar, então não existe essa cumplicidade. Né? Então, nesse caso, recebeu o produto. Ah, não gostei, achei que era maior, eu queria azul, veio vermelho. Então, imediatamente, ele tem até 7 dias para trocar esse produto, para cancelar a compra, se for o caso, sem qualquer ônus. O estabelecimento é obrigado, desde que seja fora do estabelecimento. Nesses casos que eu falei, internet, via postal, telefone ou porta a porta. Ok. Tem acontecido muito das pessoas comprarem via internet e chegar na casa delas um pacote vazio. O que fazer nessa situação? Então, nesses casos, a gente sempre orienta o seguinte: a primeira coisa que o consumidor tem que fazer, quando ele recebe um produto de fora, ele tem que abrir para ver se realmente era aquele o produto que ele solicitou. O que acontece? Nós temos relatos de muitos consumidores que assinam aquele recibo que vem, dando ciência que conferiu que está tudo ok. Não devem assinar. Por quê? Porque ele tem que conferir primeiro. Mas se por acaso, eu não estava em casa, foi a menina que trabalha em casa, foi minha secretária, então ela não quis abrir, não tem problema, o direito dele, de qualquer forma, ele vai exercitar o direito dele da mesma maneira, que é devolver esse produto até 7 dias, cancelar essa compra. Certo. Uma dúvida, comprei um produto em promoção e lá tem escrito que não se pode trocar. E aí, o que diz o Código do Consumidor, Defesa do Consumidor? Olha, o código ele é bem claro nos seguintes termos. Quando a empresa, o fabricante, ele faz esse tipo de promoção, ele tem que veicular uma informação clara e objetiva. Produtos com defeito de fabricação que influenciam na utilização não podem ser comercializados. O que podem ser comercializados são produtos com pequenas avarias. Exemplo, eu quero comprar um determinado jogo de sofá e ele está com um furinho. Então, o que esse revendedor, o que essa loja ela tem que fazer? O produto ele custa R$1.000, ele está por R$700, embaixo ela tem que colocar: produto foi entregue com avaria e o tipo de avaria. Ou seja, o consumidor ele tem ciência que ele está pagando um preço menor por causa daquela avaria. Então, assim, esse produto ele só pode ser comercializado quando na atividade fim dele, para aquela utilização, não haja nenhum tipo de implicação. Então, o código ele é bem claro nessas questões. A informação ela tem que ser clara e objetiva.
Ok. Agora o nosso tempo já acabou. Eu gostaria que você passasse para quem está em casa e tem dúvidas ainda, quais os horários de funcionamento do PROCON e o endereço para quem quiser lá sanar essas dúvidas. Sim, hoje nós temos 3 formas de atendimento no PROCON. O consumidor ele pode entrar em contato conosco por telefone através do 151. Ele pode nos enviar e-mail, né, que hoje nós estamos nessa época dessa comunicação via internet, então ele pode enviar um e-mail para o site, para o e-mail procon@uberlandia.mg.gov.br e ir pessoalmente também na sede do PROCON, que fica na Avenida João Pinheiro, número 1417. O horário de funcionamento hoje é um horário que contempla o período da manhã e da tarde. Nós funcionamos então para o atendimento ao público das 9 até às 16h30. Só relembrando, o PROCON ele funciona até às 18 horas, porém as senhas elas são entregues até às 16h30 para não se estender o horário. Então o consumidor, sempre que se sentir lesado, ele deve sim procurar o PROCON. Ok, muito obrigado pelas informações, boa noite. Previsão do tempo, e nesta sexta-feira o tempo deve ficar parcialmente nublado, com possibilidade de chuviscos em algumas regiões do Triângulo Mineiro. Nas outras regiões mineiras, predomínio de sol. Em Uberlândia, dia ensolarado pela manhã, à tarde e à noite, pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima é de 18 e a máxima não deve passar dos 27 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades do estado. O dia amanhece parcialmente nublado em Araxá, à tarde tempo quente, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Sol com aumento de nuvens em Araporã, não deve chover, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Céu coberto de nuvens em Campo Florido, há possibilidade de chuva, a mínima é de 20 graus. Em São Gotardo, chuva pela manhã, no período da tarde, sol entre nuvens, a mínima é de 15 e a máxima de 25 graus. Depois do intervalo, você vai saber um pouco mais sobre um projeto que leva literatura para os pacientes do Hospital do Câncer. A gente volta daqui a pouco. Pipa, pandorga, papagaio, seja qual for o seu nome, o importante é se divertir com segurança. Solte pipas em locais seguros, longe de pistas movimentadas, rede elétrica e nunca em lajes e telhados. O cerol é proibido por lei. Ele pode machucar gravemente outras pessoas, causando cegueiras, cortes profundos e até a morte. Não se arrisque para retirar pipas da rede elétrica. E lembre-se, em caso de emergência, ligue 193. Pacientes em tratamento no Hospital do Câncer de Uberlândia contam com um novo espaço. O local destinado à leitura tem como objetivo proporcionar um momento de relaxamento e passatempo àqueles que aguardam atendimento. Esta aposentada faz quimioterapia a cada 20 dias no Hospital do Câncer. Enquanto aguarda o atendimento, ela preenche o tempo fazendo crochê. Já o esposo, que a acompanha, aproveita o momento para ler um livro. Para passar o tempo, a leitura é ótimo, porque o tempo passa mais rápido, a gente fica concentrado na leitura, né? E ainda mais que a leitura falando sobre Deus, né? Eu acredito que a leitura seja uma solução para muitas coisas, desde o conhecimento geral até uma questão afetiva que pode ajudar no desenvolvimento, pode na esperança, no lazer. A leitura é um leque tão abrangente que técnicos, né, os livros técnicos, eu acho que é uma coisa que nos agrada. Se a gente lê com prazer, é uma coisa que nos faz crescer. Há 2 meses, livros de literatura, autoajuda, infantil e religiosos foram disponibilizados em pequenas prateleiras que estão espalhadas pelo saguão. As 3.000 obras foram doadas e o projeto é iniciativa do grupo Luta pela Vida. Essa ideia surgiu de um levantamento de interesses que a gente realizou, né, uma pesquisa de interesse com esses pacientes, da onde cerca de 60% disseram que gostariam de estar lendo, né, algum tipo de livro que não fosse as revistas que já existiam aqui. Além da leitura no saguão, o paciente pode também levar o livro para casa. Assim que ele abre o livro, ele vai ver que tem umas orientações, tem uma etiqueta com algumas orientações. Lá ele vai ver
que ele pode levar esse livro para casa, né? Ele começa a ler o livro, se ele gostou, ele leva para casa, quando ele terminar essa leitura, ele traz de volta. Ainda segundo o coordenador do projeto, a doação de livros para diversificar a leitura pode ser feita ao hospital. Todo tipo de livros, com exceção livros acadêmicos, que não são livros assim apropriados para leitura, assim, né? Mas livros da literatura geral, religiosa, autoajuda, a gente aceita todos, que a gente faz uma triagem, a gente faz a higienização dos livros e põe nas prateleiras para os pacientes lerem. Para Eli, que passa cerca de 3 horas aguardando o tratamento, o projeto é positivo e ajuda a distrair. Além de tirar o cansaço, tira o foco da doença que as pessoas vêm para cá para fazer um tratamento. Então, se ficarmos sem fazer alguma coisa, geralmente a gente vai ou incomodar quem está próximo, dar às vezes uma notícia que não é agradável para ele, que vai tirar a esperança, ou então você vai transferir aquela sensação de ansiedade que às vezes nos dá nesse tratamento que a gente faz, que ele é, além de ser longo, a gente tem que ter muita esperança e ele é agressivo fisicamente, né? Que a gente tem que estar uma luta diária com a esperança, com alegria, com compartilhamento. O governo disponibilizou uma nova linha de crédito exclusiva para pessoas que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, chamada Minha Casa Melhor. Para falar sobre como ter acesso a esse benefício, eu converso agora com o Fernando Lopes, gerente-geral da Caixa Econômica Federal em Uberlândia. Boa noite. Então, a proposta é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, Fernando? A Caixa criou essa linha para aquisição de imóveis e eletrodomésticos, principalmente para aquelas pessoas, para aquelas famílias que tiveram aquisição de casa própria através do programa Minha Casa Minha Vida. E como é que está a adesão hoje em Uberlândia? A nível Brasil e Uberlândia também, a procura é muito grande, né? Nós já temos 530 contratos aprovados aqui em Uberlândia, por volta aí de R$2.800.000. A nível Brasil, nós já temos aí quase 60 mil contratos aprovados, em torno de R$300 milhões. A gente tem uma procura muito grande, né? Inclusive, quem interessar pode estar ligando no 0800 726 8068, que basta estar com as suas prestações em dia, que a pessoa vai ter acesso a essa linha de crédito. E como é que funciona essa linha de crédito? A questão dos juros, como é que a pessoa sabe sobre isso? É um programa com taxa de juros subsidiados, né? A taxa ela é em torno de 0,4% ao mês, e a pessoa vai ter uma linha de crédito até R$5.000 para comprar móveis eletrodomésticos, né? E para pagar um prazo até 48 meses. Então é uma prestação bem pequena e vai estar bem acessível para os clientes que tiveram aquisição no seu imóvel através do programa Minha Casa Minha Vida. Importante lembrar que a pessoa precisa estar em dia com as prestações do Minha Casa Minha Vida, né? Esse é um quesito básico, né? A pessoa tem que estar em dia para fazer jus a essa linha de crédito. Na internet tem uma lista com eletrodomésticos. Como é que é essa? Tem alguma orientação com relação a isso? Por exemplo, para móveis, né? Tá limitado a guarda-roupa, cama de casal, com ou sem colchão, cama de solteiro, mesa com cadeiras e sofá. Eletrodomésticos pode ser adquirido através do programa refrigeradores, fogões, lavadoras de roupas automáticas, TV digital e até o notebook com acesso à internet. Certo. O senhor já falou, mas só para deixar claro para o nosso telespectador que está em casa e tem interesse em ir até a Caixa para poder adquirir esse benefício, quais são os principais requisitos, né? Então tem que ter o programa Minha Casa Minha Vida, né? E tem que estar em dia com esse. E o que precisa levar? Tem alguma documentação que tem que levar para a Caixa? Lembrando, sim, reforçando que todas as nossas unidades aqui em Uberlândia estão abertas para atender os clientes, mas eles têm tanto na internet, no www.caixa.gov.br/Minha Casa Melhor, como no 0800 726 8068, um atendimento mais ágil. Então basta ligar e basta a pessoa estar em dia com as suas prestações do Minha Casa Minha Vida. Ok, muito obrigado pelas informações. Valeu. Obrigado. Agora é hora do quadro Mercado de Trabalho. Se você está à procura de emprego, aproveite para conferir e anotar. Oportunidade de mercado para pedreiro. É preciso ter experiência na área e disponibilidade para trabalhar em outras cidades. O salário é de R$ 1.030, mais benefícios. Vaga para técnico de enfermagem do trabalho. É preciso ter experiência e curso técnico na área. O salário é de R$ 1.160, mais benefícios.
Vaga para eletrotécnico com experiência. É preciso ter curso superior. O candidato também pode estar cursando uma graduação. O salário é de R$ 1.200, mais benefícios. Vaga também para mecânico de automóveis. É para ganhar R$ 1.200, mais benefícios, e o candidato deve ter experiência na área. E também para assistente de vendas. Não é preciso ter experiência e o salário é de R$ 765, mais benefícios. Estas e outras oportunidades estão disponíveis no CEPER, antigo Cine de Uberlândia. Ele está localizado em frente à Praça do Balvilela, número 60, no centro. O telefone de contato é o 3231-4433. Depois do intervalo tem as notícias do esporte. A gente volta já já. Há 18 anos, o IBCC iniciou a campanha do câncer de mama no alvo da moda. E eu logo me juntei à causa. Mãe, você e eu. Em 18 anos, o IBCC cresceu bastante. Visite um mastologista anualmente e faça os exames de rotina. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Junte-se a essa causa. Ou compre os produtos com o alvo azul. O câncer de mama no alvo da moda. Essa luta dura uma vida inteira. Chegou a hora de conferir as notícias do esporte com Amanda Barbosa. Olá, boa noite. Em Rosário, na Argentina, o Atlético Mineiro foi derrotado pelo Newell's Old Boys com placar de 2-0 e ficou com a situação complicada na Taça Libertadores da América. Os 2 gols dos hermanos foram marcados na etapa final de jogo. E para garantir uma vaga na final da Libertadores, o Galo precisa vencer os argentinos por 3-0 na partida de volta. As duas equipes voltam a se enfrentar em Belo Horizonte na próxima quarta-feira. Mas neste sábado tem o retorno do Brasileirão e, claro, dos times mineiros. Pela 6ª rodada, o Cruzeiro vai ao Canindé enfrentar a Portuguesa sábado às 9 horas da noite. E domingo às 6h30, o Galo recebe o Criciúma no Estádio Independência. A equipe de vôlei do Praia Clube de Uberlândia segue se preparando para a próxima temporada da Superliga Feminina. Apesar de algumas atletas ainda estarem ausentes, as jogadoras treinam diariamente e agora o grupo vai ganhar mais uma integrante, um reforço de peso, hein? O anúncio foi feito na manhã de hoje e a repórter Vanessa Pires é quem traz as novidades. A novidade que vem por aí é a Mari, campeã olímpica da seleção brasileira. Quem vai falar um pouco mais sobre o currículo desta jogadora é o Bruno Vilela, supervisor da equipe. Bruno, explica pra gente, o pessoal já sabe muito bem quem é a Mari, mas explica um pouco da carreira dela e o que ela trouxe aqui pra nós. É uma atleta vitoriosa, né? Campeã olímpica da seleção brasileira em Pequim em 2008, é uma referência nacional e mundial quando se fala de voleibol. Um atleta experiente, com certeza vai agregar em muito para o nosso projeto, para a nossa equipe, para nós chegarmos ao nosso objetivo final nessa temporada 2013-2014. Você acredita que essa bagagem dela vem, lógico, acrescentar cada vez mais, principalmente as atletas que estão talvez começando agora no Praia? Em geral, a nossa equipe é uma equipe nova, com atletas experientes também. E a Mari é um ícone, né? No voleibol mundial, e com certeza ela vai agregar em muito, ela tendo muita experiência, muita vontade de voltar ao cenário do voleibol. Ela está voltando de uma experiência não muito positiva na Europa agora, mas ela quer voltar para a seleção brasileira, ela quer voltar a ser a Mari, campeã olímpica que ela foi em 2008, e o Banana Boat Praia Clube é o lugar especial que ela escolheu. Ela vai ser bem recebida por todos nós. Esperamos que ela possa agregar em muito nossa equipe e que nós podemos alcançar nosso objetivo. Bruno, que dia que ela chega e começa os treinos aqui com a equipe de Uberlândia? Ela está em fase de recuperação, né? Ela está voltando de uma cirurgia no joelho. Ela vai estar apresentando aqui terça-feira para fazer alguns exames, assinatura de contrato, alguns trâmites internos aqui da nossa equipe. Mas os treinos mesmo vai ser no início de agosto que ela vai estar agregando definitivamente a nossa equipe. Ok, muito obrigada. Enquanto isso, as meninas que estão aqui em Uberlândia já vão treinando. E quem vai falar sobre esses treinos, né, tudo que está acontecendo agora, é o Amorival, que é o assistente técnico. Inclusive o Spencer Lee está fora, algumas jogadoras estão ausentes por conta de outros campeonatos. Como que está essa situação atualmente? Atualmente a gente está treinando com o grupo reduzido, né? Nós temos aí o Spencer, a Mayhara e a Juliana disputando a Universiade em Kazan, na Rússia. E as jogadoras Michele Monique Pavão e a Letícia Rage com a seleção brasileira treinando para disputar a próxima etapa do Grand Prix. Ok, muito obrigada pelas informações e nós voltamos ao estúdio. Que seja bem-vinda a Mari.
Bom, e o atleta da equipe paralímpica de natação do Praia Clube, Gabriel Alves Tomelin, foi convocado para a disputa do Mundial Paralímpico Júnior. A competição será realizada entre os dias 5 e 14 de agosto em Porto Rico. O paratleta vai nadar 8 provas, 50, 100 e 400 metros livres, 100 metros costas, 100 metros borboleta, 200 metros medley e os revezamentos 4 por 100 metros livre e 4 por 100 metros medley. Esse é o primeiro mundial na carreira do Gabriel. Ele viaja para São Paulo neste domingo, onde encontrará com o restante da delegação. Boa sorte ao Gabriel. Esses foram os destaques do esporte de hoje. Eu volto na segunda-feira. Até lá! Obrigado, Amanda. O sumiço das abelhas, que há anos deixa os produtores de mel nos Estados Unidos preocupados, pode ter chegado ao Brasil. Em Uberlândia, muitos apicultores estão em alerta com alto índice de mortalidade e desaparecimento do inseto polinizador. Fabrício é apicultor há 11 anos. Na fazenda a 15 quilômetros de Uberlândia, a atividade que começou com 18 colmeias ganhou mais caixas e expectativa de produção. Quando eu comecei sem conhecimento, seria mais por hobby, né? E hoje se tornou uma coisa profissional e hoje é viável sim, é rentável sim. Hoje, Fabrício tem 700 colmeias distribuídas na área rural, mas não está muito satisfeito com o negócio. A morte inesperada de boa parte do plantel de abelhas operárias, responsáveis pelo mel, surpreendeu o apicultor e trouxe prejuízos. Fato que ele não esquece. Tinha uma semana mais ou menos que a gente tinha visitado os apiários e logo uma semana após a gente retornamos e chegamos, deparamos com a cena de várias abelhas mortas, devido dentro da colmeia e fora também, né? De lá para cá, o problema se arrasta e a produção do mel caiu de 120 quilos para 60 quilos por colmeia, metade do que era produzido no ano. Amigo de Fabrício, Cláudio, vive a mesma situação. Apicultor e empresário tenta repor as colmeias que sobraram com novas abelhas, mas enfrenta dificuldades para capturar o inseto. Nós já tivemos aqui em regiões de todos os apicultores capturarem na época certa, capturarem e encherem todas as caixas só na captura. Hoje não acontece isso mais. Ele tem que dividir as suas colmeias e um pouco tentar capturar, mas não é mais igual. A perda rápida em grande número de abelhas afeta diretamente a produção de determinados alimentos e também do mel. Cientistas e pesquisadores atribuem esse fenômeno a vários fatores. O principal deles é o uso de agrotóxico no campo. Esse é apenas um dos fatores que pode levar ao desaparecimento das abelhas. Então nós vamos falar mais de agrotóxico, porque é o que tem saído agora, principalmente por causa da proibição dos neonicotinoides, que na verdade é como se fosse a nicotina do cigarro. Assim como ela faz mal para humanos, ela faz mal para as abelhas também e para todos os insetos, agindo no sistema nervoso da abelha. Ao agir no sistema nervoso, ela atrapalha a aprendizagem, a memória, a orientação, e as abelhas podem se perder, podem não conseguir voltar para suas colmeias. Além dos pesticidas agrícolas, o fenômeno batizado de desordem do colapso das colônias aponta ainda outros fatores que colaboram para o desaparecimento e morte das abelhas. O exército americano e os entomologistas dos Estados Unidos, eles apostam numa associação de vírus e fungos. Nós temos apostado numa série de fatores. Nós estamos achando que pode ser doença, porque se a abelha adoece, porque ela está com uma virose, assim como nós, ela pode ter uma virose, ela pode adoecer e morrer, ela não produz. E se ela não produz, está diminuindo toda a polinização, toda a produção de mel e outras coisas importantes que uma abelha pode trazer para a nossa vida. Por causa dessa desordem, cerca de 30% das abelhas morrem todo ano. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, 1/3 da comida que nós ingerimos depende das abelhas, que polinizam mais de 70% de cultivos e executam de graça um trabalho avaliado em dezenas de bilhões de euros. Na ausência delas, quem sofre e paga mais por um produto é o próprio homem. Ele acaba encarecendo, tendo dificuldade de produção, o apicultor que conta com aquela produção naquele ano, se ele perder abelhas por conta de venenos e outras práticas, ele acaba não tendo esse produto para entregar nem para exportação e também para o mercado interno. O TV Notícias de hoje fica por aqui. Nosso próximo encontro é amanhã às 6h30 da noite. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Boa noite.